Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia, desejo a todos uma feliz quinta-feira. Estou um pouco gripado, então a voz sai meio diferente, mas não faz mal. O que importa é falar sobre o jogo de ontem, que infelizmente nós vencemos, tá certo? Classificamos nos empurrões, mas nós vencemos, mas a mim, como torcedor, não me convenceu muito. Foi um jogo fraco, foi um jogo muito fraco. Nós esperávamos, porque o Flamengo teve uma semana para treinar, todos descansados. Não podemos dizer que fizeram uma grande viagem, não é por aí. Estavam descansados, eles têm vida boa e não tem desculpa. O Tite falou do campo, do gramado, que é ruim, é claro, não é as mil maravilhas, mas o Maracanã também anda meio bagunçado. E outra coisa, se o campo estava ruim, eu sempre digo o seguinte, estava ruim para os dois times. E o que a gente custa acreditar é a diferença de valor técnico, né? Porque, com todo o respeito ao Amazonas, o Amazonas é um time que tem 4, 5 anos de existência, é um time novo, um dos principais jogadores dele é o Sassá, que nós já conhecemos, que já não é um veterano, mas já joga há muito tempo e nunca foi um craque de primeira, né? Mas tá um pouco, parece, né, que está um pouco fora de forma, mas está jogando. O ponta esquerda dele, acho que é ponta esquerda, ponta direita, o Serafim, aquele deu uma canseira no Flamengo, deu uma canseira mesmo. E olha, eu digo o seguinte, eu sou flamenguista, eu já falei que eu não torço para técnico, nem para jogador e nem para diretoria. Mas nós ganhamos ontem, foi quase que no milagre, porque quando, acho que foi o Vitor Jesus que chutou a bola, deu um petardo forte, se eu não me engano a bola ia para fora. Por sorte do destino, o Pedro estava ali, bateu no joelho dele e entrou. Não vou dizer que foi um gol sem querer, porque o centroavante está ali para isso, ele deve ter se mexido para tocar na bola. Quanto a isso, não tem nem por onde. Ele já fez um gol lá no Maracanã e fez um gol ontem lá em Manaus. O que deixa a gente um pouco irritado é porque é difícil assistir jogo do Flamengo. Nós vimos de duas partidas ótimas e, no meu pensamento, eu imaginava que o Tite ia manter o 4-2-2. Mas não, ele é teimoso, não adianta, eu sempre falo. Se pegar todos os meus vídeos desde que o Tite veio para o Flamengo, vocês vão ver que eu não passo pano para ele. Não que eu tenha, já falei, eu não tenho raiva dele como pessoa, eu não gosto do Tite como treinador. É uma opção minha que eu tenho direito. Pode ser que muitos nem concordem com isso, que é um direito de todos. Uma vez eu já falei e vou falar de novo, cada brasileiro é um técnico, né? Então, cada um tem uma opinião, cada um tem uma maneira de fazer uma análise. Eu não sou analista de futebol, eu falo aquilo que eu vi. Pode ser que às vezes eu extrapole, fale alguma coisa errada, mas eu não sou especialista, eu não sou jornalista, eu não sou repórter. Não fiz curso especializado para comentar sobre futebol. Eu comento aquilo que eu vejo. E o que eu estou vendo é uma vergonha. O Tite insiste, eu pensei, ufa, agora acho que o Tite resolveu jogar no 4-2-2. Eu pensei. Mas não. O que ele faz? Se não jogar os 4 no meio, não tem jogo. Ele mantém 3 e mantém, que nem ontem manteve o Gerson fixo na ponta e o Cebolinha na outra ponta. O Gerson estava fazendo ontem a vez do Luiz Araújo. Então, é um absurdo. Não vamos chegar a lugar nenhum. É triste dizer isso, mas eu não vejo esperança para que o Flamengo chegue a algum lugar. Vamos imaginar, fazer um jogo desse horrível contra o Amazonas, que é um time simples, humilde. Imagine quando a gente pegar um time mais forte. Jogando desse jeito, não ganha. Não adianta que não ganha.
E ontem o Matheus Cunha, o nosso goleiro ontem, se não fosse o goleiro, ia engrossar, porque ele é só pegar e ver o replay das jogadas, ele pegou umas bolas difíceis. Então, o que eu penso? A nossa defesa também não anda lá essas coisas. Porque quantos chutes eles deram? Então a boa defesa não deixa chegar a isso. Né? Então, o que acontece? O único que está jogando bem, e para mim é um cara sacrificado, é o De La Cruz. E agora nós temos que tomar cuidado, porque o De La Cruz saiu com um problema no joelho. Se faltar o De La Cruz no time, é um desfalque muito sério, muito sério. Porque o Flamengo, do Tite, eu também não vou dizer aqui que é erro só do Tite. Eu vou continuar dizendo que é erro de todo mundo. Parece que ninguém quer jogar bola. O De Arrascaeta não jogou absolutamente nada. Não jogou nada pelo craque que ele é, né? Pela categoria dele. Ele não está jogando nada. E para mim, na minha opinião, o Tite demorou de tirar o De Arrascaeta para pôr o Lohan. Pôs o Lohan quase no final. Então, as substituições deu certo. O que o Tite fez ontem, a substituição, na minha ideia, ele colocou acho que colocou o Igor e colocou o Luiz Araújo. Deu certo, melhorou um pouco. O Alan ontem só estava dando cacetada. Então, por que está dando cacetada? Porque não vê um progresso do futebol. Então, a gente fica até chateado de fazer um vídeo. Eu não sou chorão, eu não sou da turma do mimimi, mas eu também não sou da turma do passapano. O nosso time tá uma vergonha de assistir. Eu duvido que alguém, pode ser que um outro aí, vá até criticar o meu modo de comentar, porque vai achar que eu sou exagerado. Não é uma questão de exagerado. Não é que deveria chegar ontem e ganhar de 6-0, 7-0, 8-0. Não é nada disso. Não é a quantidade de gol que se fala. É o sistema de jogo que não funciona. Todo mundo vê isso. A maior parte dos torcedores estão vendo isso. Só os comentaristas que é fã do Tite que não vê. Mas aqueles que têm noção de futebol, vê que o Flamengo não está jogando. Eu ponho culpa no Tite e também dos jogadores. Eu não vou isolar não, porque eu já falei que pelo pouco que eu entendo de futebol, se os jogadores quisessem virar o jogo, eles viravam, independente do que o Tite coloca em campo. Mas a gente não vê esforço, a gente vê um time sem vontade. Pelo menos o jogo de ontem era um jogo sem vontade. Não tinha um progresso do último jogo para cá. Pelo contrário, houve uma decaída. Né? O futebol do Flamengo decaiu das últimas 2 partidas. Aí eu pergunto aos meus amigos torcedores, onde nós vamos chegar? Onde que nós vamos chegar nessa... Estamos classificados? Estamos. Mas ainda falta esperar a complementação da tabela, né? das finais dos classificados, porque parece que o Grêmio não jogou, o Internacional está meio parado. Então isso aí vai longe, não se sabe até quando. Agora, não adianta colocar o Gerson como se fosse o Luiz Araújo lá na ponta, e é como se fosse fixo, né? Eles ficam lá parados. O De La Cruz pega a bola e ele é um cara de categoria. Ele não tem para quem passar lá na frente, porque está todo mundo marcado. Por que marcado? Porque se os jogadores não se movimentam, se eles jogam fixo, vai ficar sempre 2 marcando e 1 na espera. Não tem jeito. Quando ele tentar passar a bola para ele, está marcado. Então, ou faz falta ou tira a bola. Então, ontem não teve um progresso técnico do Flamengo. Tático, pior ainda. Porque, na minha opinião, pode me criticar à vontade, na minha opinião, o senhor Tite ele insiste no 4-3-3 com os 2 pontinhos enfiados e fixos. Isso aí não vai dar certo. Não deu certo com os outros treinadores e não vai dar certo com o Tite. Eu fico preocupado, por exemplo, agora vamos jogar semana que vem contra o Milionário. Aí a pessoa fala, mas o Milionário é fraco. Tudo bem, o Milionário é fraco. E o Amazonas é um time forte? Com todo respeito, é um time forte? Não é, um time humilde, normal, né? Não é se pegar, se a gente colocar no papel homem a homem, jogador por jogador, a categoria do time do Flamengo é muito mais superior. Mas no campo não demonstrou isso. Parecia que o Flamengo estava acuado. Porque
Porque várias vezes, vários chutes, esse menino que eu falei, o Serafim, lá pela ponta ele deitou e rolou. É que deram azar também. Talvez por falta de uma técnica maior, né? Eles deram azar. Porque chute forte eles deram lá e o goleiro pegou. Então, minha gente, o que a gente tem de fazer? A gente tem de ir vendo os jogos, sofrendo, e é brincadeira, é de brincadeira que continua aquele joguinho de toque de bola para trás. Eu tenho a impressão que o Flamengo é o time brasileiro que mais toca a bola para trás. Aquele jogo de zagueiro para zagueiro, às vezes a bola está no meio do campo com o ala, ele volta a bola para o Fabrício Bruno, aí joga a bola para o goleiro e o goleiro para frente. Não funciona. Para mim não me agrada. Eu sou flamenguista, eu já falei que eu não sou, de maneira nenhuma, eu não sou de torcedor de diretoria. Sou. Nem de técnico e nem de jogador. Porque o jogador, eu já disse, hoje ele beija o distintivo do Flamengo, amanhã beija o distintivo de outro time. O que importa é o seguinte, mesmo que ele faça isso, mesmo que ele tenha uma atitude meio hipócrita de ficar beijando o distintivo para dizer que é torcedor do Flamengo, mas se ele fizer isso, vai jogar bola, tá tudo bem. Até aí a gente admite. Mas o que acontece é que o time do Flamengo não está jogando nada. Fizemos 2 jogos bons e muitos ficaram na esperança que o Tite ia abandonar aquela maneira trágica dele, do 4-3-3, mas não abandona. O Tite é teimoso. Quando eu falo aqui, já teve pessoas que falaram comigo ao vivo. Quando outro dia estive até no supermercado e tem uns rapazes lá que é flamenguista, que me acompanha no canal, falou, pô, então você tem muita raiva do Tite? Não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho raiva do Tite, eu simplesmente não aprovo o sistema de jogo dele. O Tite, quando foi do Corinthians, acho que às vezes a data pode ser que me fale, mas se eu não me engano foi em 2013, ele foi um ótimo treinador, um dos melhores do Brasil. Aí ele foi convidado para a seleção, né? Porque ele era, na época, o melhor jogador, o melhor técnico brasileiro. Foi para a seleção, desaprendeu. Para mim, desaprendeu. Por quê? Porque ele se fixou no método do jogo do europeu, né? Que é jogar com 3 zagueiros, com 4-3-3, né? Com os pontas fixos, mas é outra categoria. É outra categoria. Então, não adianta, a imitação nunca é perfeita. O que é importante é que um técnico pegue os seus jogadores e converse com eles e jogue, crie um esquema tático de acordo com a categoria de cada jogador, dando liberdade a eles para que eles possam, como nós fizemos nos 2 últimos jogos, que o adversário ficou perdido, não sabia o que fazer. Ontem, não. Ontem era difícil passar do meio do campo, porque eles fizeram uma defesa forte, né? E o nosso jogador sem movimento fixo, fica mais fácil de marcar. Se eu sou um zagueiro, eu vou marcar um ponta, vou marcar um meia, vou marcar um volante, ou seja lá que eu vou marcar. Se eu vejo que ele está fixo, para mim é mais fácil de marcar, eu me canso menos, e ponho ele, ponho mais um lá só, mas acabou. Então o que acontece? É preciso que haja uma análise. Mas tudo isso, não existe uma análise técnica, porque nós não temos um diretor técnico de futebol ou um gerente de futebol que entenda de futebol para chamar o Tite num canto junto com os jogadores e falar, nós temos de mudar alguma coisa. O modo que está sendo empregado aqui não está funcionando. O que adianta a gente jogar 2 partidas boas e uma ruim? Não adianta. Nós estamos naquele do sobe e desce, sobe e desce. E quando chegar os jogos para valer? Quando a gente pegar um adversário mais forte, aí fica difícil, aí não adianta, não é lamentação. Eu sei que o Muro da Lamentação fica lá em Jerusalém. Eu estou lamentando, eu estou simplesmente desapontado com como jogou o Flamengo ontem. E eu vou dizer a verdade, ninguém esperava isso. A maioria dos torcedores pensava que o Flamengo ia vir dando uma continuidade naqueles 2 jogos que nós fizemos, que foram ótimos. Mas não. É aquela teimosia dos 2 pontas fixos, 3 no meio,
Eu já escutei uma vez uma pessoa falar que é futebol de totó, que é o antigo pebolim. O que é o pebolim? Todo mundo sabe. O pebolim é aquele jogo de varetinha que os jogadores são fixos, não saem do lugar. O Flamengo está fazendo isso. Não sai do lugar. É fixo e aberto, os dois. E fica lá o Pedro, ontem deu sorte. Não vou dizer que foi um estilo de inteligência, deu sorte. Como a bola bateu no joelho dele, desviou, poderiam ter batido. Então, a sorte nos protegeu ontem. Mas será que nós vamos ser protegidos pela sorte mais jogos, jogando desse jeito? Então, o que interessa, agora a preocupação é o De La Cruz, que ele saiu com um problema no joelho. E tomara, bota aqui, tomara que o De La Cruz não seja uma coisa muito grave e que ele possa jogar contra na semana que vem, que nós vamos fazer o jogo da Libertadores. Tomara que a gente tenha o De La Cruz, porque sem o De La Cruz, com esse tipo de jogo que o Flamengo está fazendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tomara que eu queria ter a certeza que eu estou enganado. Puxa, eu ficaria muito feliz se eu tivesse me enganado de tudo e que o Flamengo virasse a chave. Estou esperando isso há muito tempo. Desde 2023 que eu estou esperando que o Flamengo vire a chave. E nós esse ano estamos cambaleando. Por que cambaleando? Cambaleando é porque o senhor Tite ainda não achou o modo certo de jogar o time do Flamengo. Na verdade, ele achou, mas ele não quer. Ele quer o 4-3-3 com os pontinhos fixos. Enquanto ele fizer isso, seu Tite, não vão chegar a nada. Tomara que dê tudo, que alguém chegue na cabeça dele e mande ele mudar tudo isso e que a gente possa ter uma partida, que nem ontem, mesmo depois que o Flamengo fez o gol, mas quem estava assistindo o jogo estava perigando eles empatarem. Não ia mudar nada o empate, né? Que eles precisariam ganhar a partida para ir para os pênaltis, mas com o Amazonas, é claro, o Amazonas está começando a um bebê. O Flamengo já é um marmanjo formado. Então, meus amigos, eu espero que tenham gostado do meu vídeo e deixe seu like e se inscreva no canal. Outra coisa, espero que não fiquem chateados de parecer que eu sou muito exigente. Eu não sou exigente. É que o Flamengo é muito caro para jogar o pouquinho que está jogando. Precisa jogar mais. Precisa ter mais responsabilidade, todos eles. Porque quem sofre somos nós. O torcedor que sofre. Nós que temos de ficar vendo e ficar triste. Né? É claro que a gente tem que tomar todo o cuidado para que uma derrota do Flamengo, um jogo mal do Flamengo, não fique influenciando o nosso dia a dia. Né? Nós não podemos levar isso para uma mágoa interna e passar para os nossos familiares, para os nossos amigos. Não é nada disso. A gente não fica contente de ver um time jogando desse jeito. Porque, para mim, ainda continuo dizendo, eu não vou dizer para você fora Tite, porque eu não trabalho desse jeito, eu não tenho esse pensamento. Mas uma coisa eu digo, em vez de eu falar fora Tite, eu posso deixar um recado para ele. Muda, Tite. Muda. Põe na tua cabeça que o 4-2-2, com liberdade para os jogadores, isso aí é o que você vai conseguir de vitória. Né? Porque esse 4-3-3 esquece. No Flamengo, não. E, amigo, isso aqui é Flamengo, Tite. Você está esquecendo que isso aqui é Flamengo. Não esqueça. E põe a mão na consciência e tenha a humildade para entender que a tua maneira de jogar está errada. Né? Põe esse jogador nos seus lugares certos que nós vamos ter um progresso. O time é bom, cara. É caro e bom, tem craque, não tem bobo de bola. Mas com esse 4-3-3 já era. Amigos, saudações rubro-negras. E desculpe um pouco da voz porque eu estou um pouco gripado, mas isso é a vida. Vida que segue, né? Vamos esperar para a semana que vem o que vai acontecer. Se alguém cair na orelha do Tite para dar um conselho para ele, mas é muito difícil porque ele é teimoso. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.